Irmãos, o Senhor falou essa palavra fortemente no meu coração para você. Então, fala assim, essa palavra é para mim. Porque às vezes as pessoas, elas, quando escutam uma pregação, elas pensam assim, fulano podia estar aqui para ouvir essa palavra era para ele. Quantos já ficaram com isso no seu coração? Pode levantar a mão sem eco. Eu também já fiquei. Não tem acusação não, eu já pensei nisso muitas vezes. Eu como pregador já preguei essa pessoa, tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Mas Deus trouxe você aqui, então essa palavra é para você. Amém? E a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela é para exortar, para consolar, amém? E para edificar. Glória a Deus. Tem esses três aspectos. Às vezes ela exorta, ela consola, mas sempre ela edifica. Amém, queridos? Então essa palavra é para você. Quando eu sou fraco, eu sou... Aleluia! Quando você é fraco, você é forte. Parece algo paradoxal, não é verdade? Como assim? Eu sou fraco, eu sou forte. Um opõe-se ao outro, é algo antagônico, né? Há uma discrepância aqui, gastar um pouco. São antônimos. Então, mas é a palavra de Deus. Quando você é fraco, você é... Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 12, 7? Olha o que diz a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disso. Ou, outros versículos falam, para que não me exalte por causa das grandezas das revelações. Olha, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o que ele disse? Vamos ler juntos? A minha graça, vamos no 3, 1, 2, a minha graça te basta, aleluia. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Olha, irmãos, que texto maravilhoso, não é verdade? Que texto poderoso. No mundo, ser forte é sinônimo de autossuficiência. Não é? No mundo, ser forte é sinal de poder. Aquelas pessoas engravatadas, bem alinhadas, muito prósperas, que talvez exerce um cargo de autoridade na empresa multinacional, no governo, na política, né? E aí alguém olha para aquela pessoa, aquela postura, aquelas mulheres, madames, né, com salto alto, tem a postura, e aí você olha para aquela mulher e fala, essa mulher é forte. Você olha para aquele homem e fala, esse homem é forte. Fala grosso, né? Tem um bom português, sabe conjugar bem os verbos, é alguém educado, eloquente. E aí as pessoas olham e logo dizem, este aí é forte. Mas não na palavra de Deus. Essa é a conotação que o mundo dá. Deus não enxerga assim. Deus enxerga o forte de uma outra perspectiva, de uma outra visão que nós vamos conhecer aqui agora. Quantos querem entender a palavra do Senhor? Quantos estão abertos para receber nesta noite? Para Deus, forte é quando você reconhece as suas limitações, quando você conhece as suas fraquezas e você apresenta ela para o Senhor.
Quando você abre o seu coração, falando para Deus as suas limitações, as suas dificuldades, os seus bloqueios, né, na linguagem coach. Quando você fala para Deus isso, você então passa a ser forte. Você se torna forte. Paulo teve uma experiência extraordinária. Nós vemos algo tão poderoso que a Bíblia mostra que Paulo teve muitas revelações. Ele, em espírito, foi levado ao terceiro céu e viu coisas tão maravilhosas, tão poderosas, que ele disse que eu não posso mencionar. E aí deixou a crentela toda curiosa. Você vê a Bíblia e fala, o que o apóstolo Paulo viu que ele não quis falar? Eu vou perguntar depois o que ele viu. Eu acho que vai só mostrar, eu vi isso aqui, ó. Eu vi isso. Vai logo responder mostrando os céus. Paulo teve visões extraordinárias. Apóstolo Paulo, o lenço dele curava pessoas. O apóstolo Paulo, ele teve obras, sinais e prodígios, e mortos que foram ressuscitados no ministério dele, era como se dores de cabeça, né, pessoas foram curadas de dores de cabeça. Chegou um tempo que Paulo começou a ser perseguido. E uma das suas perseguições, aqui que nós vemos, que ele dá um nome, o espinho na carne. E algumas pessoas talvez ficam deduzindo, pensando, o que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo? É uma figura de linguagem, não é de fato um espinho fisicamente. Alguns pensam que é um problema nos olhos que ele tinha. Tanto que quando ele encontrou com Jesus, lá em Atos 9, ele viu uma grande luz e caiu no chão. Não é assim? Ficou cego 3 dias. Depois Ananias foi orar por ele. Alguns diziam que teve sequelas da sua cegueira de ver a luz de Cristo. Tanto que em Gálatas ele disse que os Gálatas eram tão amorosos e tão entregues que foram impossíveis. Os Gálatas arrancariam dos olhos, da face, os seus próprios olhos e daria para Paulo. Então, parecia que ele tinha um problema nas vistas. Mas eu creio, e muitos teólogos também creem, que o problema do apóstolo Paulo, o seu espinho na carne, era muitas perseguições, injúrias, até porque depois ele fala que ele se alegra nas perseguições, ele se alegra nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo. Aleluia? Então, para que ele recebeu o espinho na carne? Para que ele não se ensoberbecesse do tanto que ele era usado, do tanto de milagres que aconteciam, das revelações da graça que ele teve. Ele foi o apóstolo que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Diga glória a Deus. 13 livros, 13 cartas ele escreveu. É como se antigamente, talvez você vai testificar comigo. Talvez até você já fez isso, né? Renê, Dona Jovem, não estou denunciando vocês não. Mas, alguns anos atrás, eu lembro de uma história de uma roça, né, que a senhora falou para o pai, bem duro, pessoal de roça bem assim. Esses dias eu fui com o Lucas lá em, como é que é o nome lá? Do senhor, de um velho bem firme, Carmópolis, obrigado. Cara de caráter, né, mas bem firme, bem durão mesmo. Aí eu lembrei dessa cena. Numa roça, né, o pai falou para o filho assim, olha, eu comprei essa vaquinha, ela vai procriar, vou tirar o leite dela, ela vai dar, né, um bezerrinho, e aí esse bezerrinho vai ser muito bem cuidado, vai ser algo da família. Aí o filho falou assim, eu vou montar nesse bezerrinho. E o pai falou assim, não vai montar nesse bezerro não. E o filho falou, eu vou montar nesse bezerrinho. Aí pegou a correia e bateu no menino. Ele nem comprou a vaca, mas já bateu no menino, porque ele já viu que o menino iria desobedecer e já corrigiu antes. Quantos já fizeram isso? Já corrigiu previamente algo. Olha, é mais ou menos o que aconteceu com o apóstolo Paulo.
Mas na graça tem disciplina? É claro que tem. Tanto que o próprio apóstolo fala assim: queridos, não desmaieis quando a disciplina vier. Porque o pai corrige o filho quem? O ama. Mas entenda bem algo: a disciplina da graça nunca será doença, nunca será miséria, nunca será dificuldade, nunca Deus vai colocar sobre isso. Ele tirou isso na cruz, aleluia. Ele removeu de nós. Ele nunca vai trazer algo que Ele tirou. Mas às vezes Deus permite que situações difíceis aconteçam para você ser transformado, para você crescer em Deus, para você avançar no Senhor. Quantos estão entendendo? Aleluia! Então, a força do cristão vem da dependência de Deus e não da sua própria capacidade. Quando alguém às vezes se ensoberbece, fica soberbo, e aí ele começa a achar que é alguma coisa, por causa talvez do título, do conhecimento, das pessoas, da onde ele convive, enfim, ou porque ele é muito usado por Deus, e aí ele começa às vezes a se achar que é algo. Aí Deus permite que algumas situações comecem a acontecer para o nosso bem, para preservar-nos. Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo foi permitido que um espinho na carne viesse sobre ele, para que ele não soberbecesse. Mas o que é esse espinho na carne? Eu creio, e muitos também creem, que era injúrias, perseguições, levantes, calúnias. Sabia que o apóstolo Paulo não pregava bem? Ele era perseguido por isso. Tanto que não pregava bem, que uma vez ele estava pregando, e aí teve um jovem chamado Eutico. Ele estava na janela, e o apóstolo Paulo pregando. Ele dormiu na pregação do apóstolo Paulo. Ele caiu do 3º andar e morreu. Paulo parou a reunião ali e falou: pera aí um pouquinho, que eu vou ressuscitar Eutico e depois eu volto a pregar de novo. E aí foi justamente isso. Ele parou a pregação, foi lá, ressuscitou Eutico e voltou a pregar. Uau! Com essa convicção: espera que eu vou ressuscitar ele, depois eu volto. A certeza disso, fé. Também a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, os coríntios falavam que as pregações de Paulo eram fracas e desprezíveis, mas a sua carta era forte. Ele escrevia de uma maneira forte, mas a sua pregação era fraca e desprezível. O apóstolo Paulo foi perseguido por pregar a graça de Deus. Ele foi caluniado, foi injuriado. Então toda vez que ele chegava em algum lugar, vinha um grupo de pessoas e começava a persegui-lo, a caluniar, a falar mal dele, a levantar contra ele, contra aquilo que ele pregava. Este era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Perseguições, injúrias, calúnias, e isso angustiava. Mas Deus disse algo para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Primeira coisa que nós vemos: quando eu sou fraco, eu sou forte, porque a graça flui. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Por que espinho na carne não veio de Deus? Porque a Bíblia logo já fala: um mensageiro de Satanás. O que o mensageiro faz? Traz uma mensagem, não é assim? O mensageiro traz uma mensagem. As mensagens que o apóstolo Paulo recebia provinha de Deus, sim ou não? Não, provinha de quem? De Satanás. A Bíblia é muito clara: para me esbofetear, ou seja, a fim de que eu não me exalte. Todo homem de Deus, ele tem algo limitante, ou muita coisa que o limita. É por isso que faz dele ser um homem de Deus. Já vi alguns pregadores que fluem muito em muitas curas e milagres, mas ele usava óculos com um grau exageradíssimo, e as pessoas o questionavam: como é que você é tão usado para curar pessoas, mas você até hoje não enxerga bem?
E disse, não sei, a graça do Senhor me basta, Ele me usa, glória a Deus por isso. Quando Ele quiser, e se Ele também não quiser, eu vou continuar usando óculos e está tudo bem. Tem muitas pessoas que têm limitações, mas é um grande homem de Deus, porque essa é a equação dos céus. Quanto mais a pessoa tem limitações, quanto mais você se sente incapaz, quanto mais você se vê em algo e fala, eu não consigo, eu sou frágil nisso, o poder de Deus vai aperfeiçoar você. E nesta área, as pessoas vão ver a força de Deus. As pessoas vão ver o milagre, para que Ele seja glorificado. Aleluia! Então, provavelmente, as pessoas falavam mal do apóstolo Paulo, falavam mal da sua mensagem, assim como falam mal das nossas mensagens. Quando nós pregamos a graça, vê um tanto de gente na internet dizendo que estamos pregando libertinagem, que estamos pregando heresias, e o pastor Luiz, então, é o mais acusado de todos nós. Glória a Deus por isso, é sinal que nós estamos no caminho certo, aleluia. Só taca pedra em árvore que dá fruto. Não é assim? Então, queridos, tenha cuidado com esses mensageiros na internet, no Instagram, que sempre vêm falar mal do conteúdo da nossa mensagem, que é o Evangelho da Graça. E aí o apóstolo Paulo se cansou com isso, ele começou a orar 3 vezes. A palavra 3 na Bíblia significa algo completo. Ele orou completamente, dizendo, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Eu estou angustiado com isso. E de fato, calúnias, perseguições, levantes, é capaz de abater qualquer um de nós, não é verdade? Quando as pessoas falam mal de você, você fica talvez mal. Mas devemos entender algo, se alegre-se quando isso acontecer. O que o apóstolo diz é, se alegre-se, se glorie. Se glorie é se exaltar. Quando o pai tem um filho que joga muito futebol, né, Robson? Ele joga muita bola, aí o pai chega para os amigos que jogam bola e fala, olha aí meu filho, ó, meu filho joga bola demais, vai ser um jogador profissional. Ele está se gabando do filho, não é assim? O apóstolo Paulo é como se ele se gabasse das injúrias, das perseguições, dos levantes. É como se ele dissesse, olha aí que maravilha, está vendo aí as perseguições? Olha como é que eles estão me perseguindo, olha aí as calúnias, olha para você ver que bênção. Ele tinha prazer nas dificuldades. Que nível absurdo de graça, de revelação, da pessoa ter prazer quando as coisas estão indo mal, ter prazer quando a conta bancária está negativa. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar isso, mas é muita graça, não é verdade? Você dizer, olha aí, isso é um sinal que terá poder de Deus nessa área. Este é o sinal que Deus vai fazer algo muito além do que eu poderia. Então, todas as vezes que alguma área da sua vida tiver fragilidade, e você apresentar elas a Deus, você verá o poder de Deus agindo na sua casa, agindo na sua vida. Aleluia! Algumas pessoas pensam assim, e dizem assim, que orar mais de uma vez é incredulidade, mas não é verdade. Jesus orou mais de uma vez, o apóstolo Paulo orou mais de uma vez. Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á, buscai, e quem pede, recebe, quem busca, encontra. Então, ore até que a bênção de Deus aconteça na sua vida. Não pare de orar, continue orando, até que Deus responda a você. Mas também não queira interpretar o silêncio de Deus. Tem pessoas que querem interpretar o silêncio de Deus, ou seja, Deus não falou nada e logo conclui, porque Deus não quer. Não, Deus ficou calado porque não vai acontecer. Não, às vezes Deus está requerendo de você que você continue pedindo, continue orando, amém? Ele quer ver até onde você quer receber algo, até onde você está disposto a orar por algo. Talvez alguém orou uma semana, Deus ficou calado e ele desiste, é porque não quer tanto assim. Quem quer muito, ele vai orar até que Deus responda.
O apóstolo Paulo orou até que Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. O que significa isso? Se alegre-se, porque a minha graça irá suprir essa sua deficiência. A minha graça vai transbordar na sua vida, que você nem vai lembrar mais de espinho na carne. A minha graça será tão abundante que o espinho não vai doer mais. Percebe? É isso que está dizendo. A graça flui na fraqueza. Quando você é fraco, que você é forte. Aleluia! A força de Paulo não veio de ausência de problemas. Alguém forte não é alguém que não tem problemas. Alguém forte não é alguém que é muito rico. Uma pessoa forte não é aquela que tem muitos patrimônios. Não é isso. Alguém forte é alguém que é dependente de Deus. Alguém forte é alguém que é sensível e abre o seu coração para o Senhor. Devemos tirar da nossa mente uma mentalidade caída, mundana, de pensar que igual o mundo pensa. Nós não nos conformamos, entramos na forma do mundo. O mundo é forte, é sinônimo de dinheiro, poder. No mundo, forte é sinônimo de provisão, de alguém que não erra, de alguém que não cai jamais. Não é isso. Forte é alguém que escancara o seu coração, depende de Deus e busca. Quer um exemplo? Eu convido alguém para pregar pela primeira vez no encontro com Deus. E aí ele fala: Senhor Jesus, eu não dou conta. Aí ele pede para desistir, para tirar o nome dele, fala: manda outro que eu não consigo. E aí ele entende a fraqueza dele e fala: Senhor, se o Senhor não me usar, eu vou dar branco, eu vou esquecer, eu vou passar vergonha, né? Quantos já passaram por isso? Eu já passei por isso. Eu continuo passando por isso. Hoje eu passei por isso. Todas as vezes que eu vou pregar, eu passo por isso. Porque eu falo para o Senhor: Senhor, me ajuda porque eu não dou conta. Me ajuda, Senhor, usa a minha vida. Aí ele já fala a fraqueza dele para o Senhor. Ele vai ler muito. Ele vai orar muito, não é assim? Ele vai ler uma vez, vai ler duas vezes, vai pesquisar, vai fazer perguntas para ele mesmo, ele vai fazer o esboço e aí ele vem pregar. Aí quando ele vem pregar, é poderoso, pessoas são transformadas, impactadas, salvas, porque o poder de Deus aperfeiçoou na fraqueza dele. Então quem é fraco busca muito, quem é fraco depende muito, e sinônimo de fraqueza é oração. Então quem ora muito é o fraco, mas aquele que não ora nada, esse é o forte. Mas para Deus ele não passa de fraco, percebe? Quem não ora, ele está dizendo: eu consigo resolver isso aqui eu mato no peito, isso aqui é facinho. Aí vai pregar, ele vai liderar, ele vai falar uma palavra na empresa dele, ele vai fazer alguma coisa, e está diante do desafio que gera frio na barriga, não é assim? Talvez traz angústia para alguns, traz mesmo, porque traz um desconforto. Depender de Deus traz certos desconfortos. Mas quando ele está em paz e fala assim, no sentido assim: isso aqui está tudo bem, isso aqui já domino. Ele nem ora, ele nem prepara, ele nem lê, ele vai, né, na cara e na coragem, sem fazer nada. Ele está indo na força dele. Olha, não vai fluir, não vai ser assim como ele gostaria. Isso é lei? De forma nenhuma, isso é graça de Deus. Percebe? As pessoas interpretam a lei e a graça de uma maneira errada. Por quê? Oração é dependência do Senhor. Se não fosse assim, o próprio Jesus não oraria mais do que todos nós. Deus foi aquele que orava a noite inteira. Todos os dias ele se retirava para um lugar secreto e ali orava. Quando ele escolheu os 12 discípulos, ele orou a noite inteira. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não falariam para nós: orai sem cessar. Orai em todo o tempo no Espírito, intercedendo por santos com toda súplica, né, e todo pedido. Mas também ele diz: apresentai-vos a Deus as suas necessidades, através das petições e súplicas, porque Ele tem cuidado
de nós. A Bíblia o tempo inteiro está nos dizendo que nós devemos orar ao Senhor, porque quando você ora, está dizendo para Deus: Senhor, eu não consigo resolver, eu sou incapaz, o Senhor faz por mim. Aí quem faz é Deus e não é você. Aí não vai ter dificuldade, não vai ter erro, não vai ter problema, porque quem está fazendo é Deus. Diga aleluia. Como estão compreendendo? Tem pessoas que eles até querem liderar célula, mas eles falam: eu estou muito fraco para isso. Eu não consigo, eu não dou conta. Tem dois posicionamentos que você deve ter. Esse posicionamento de falar: Senhor, eu não consigo, Senhor, é muito para mim, eu tenho dificuldades. Isso é saudável. O que não é saudável é você aceitar isso e não fazer nada. O que não é saudável é você se conformar com as suas limitações e não buscar de Deus. Então, quando vier um desafio para você de assumir uma célula, uma liderança, um cargo na sua empresa, você foi promovido e agora você se tornou encarregado, você vai exigir de você uma postura de liderança lá na sua empresa, não é assim? Se você falar: Senhor, passa para outro, eu não quero. Não, isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é você ir diante de oração e falar: Senhor, usa a minha vida. Se o Senhor me escolheu, se o Senhor me chamou, eis-me aqui. E aí você será usado de uma maneira extraordinária. Deus é glorificado quando o fraco é usado pelo Senhor. Porque quando alguém sabe fazer, tem capacitação para isso, alguém naturalmente, ele foi bem treinado, glória a Deus, e no mundo funciona assim. É ser bem treinado mesmo, é estudar, é se capacitar. Também nós estudamos a palavra, lemos várias vezes, mas presta bem atenção. Quando alguém faz algo que ele tinha capacidade para fazer, as pessoas já logo falam: eu sabia que seria assim, ele foi treinado para isso, não tem nada demais. Ou até falam: não, eu esperava mais dele, pela qualificação que ele teve. Mas quando é alguém que as pessoas não dão nada para ele, quando é você, quando somos nós, e eu lembro, olha para cá, eu lembro que até mesmo no seminário eu gaguejava, eu tinha dificuldade de falar as palavras, eu não concluía as palavras inteiras, eu picava o final das palavras todas, ninguém entendia o que eu falava direito, e isso demorou algum tempo, porque muitas dificuldades. Eu era tão magro que tinha um buraco aqui, que as pessoas falavam que eu colocava um sabonete quando eu ia tomar banho, que era saboneteira, né, na clavícula aqui, E aí, mas glória a Deus, porque eu não parei, e eu sei que tem mais ainda, é só o começo que o Senhor está fazendo na minha vida, é só o começo que o Senhor está fazendo na sua vida. Por que eu tenho certeza que a nossa igreja será usada de uma maneira poderosa e extraordinária neste ano? Porque a maioria aqui não se considera muito forte. Porque eu sei das suas lutas, eu sei que você tem dificuldades, eu sei que às vezes você trava, fica paralisado, e você às vezes não está correspondendo ao Senhor, porque você fica olhando para si e dizendo: Senhor, eu não consigo. Mas Deus escolheu você, para que milagres aconteçam, para que o poder de Deus aconteça. Amém? Aquele que o Senhor diz, sabe quem que é o forte? Sabe aquele que a graça não flui? Aquele que o Senhor fala: perdoa. E ele fala: não vou perdoar. Não, eu não perdoo. Ele está dizendo que ele é melhor que Deus. O Senhor diz para ele: entrega. Ele fala: eu não entrego. Coração duro. Sabe quem que é usado pelo Senhor? Aquele que tem um coração mole. Ele logo se quebranta. O Senhor falou a primeira vez, ele já está se derramando diante de Deus, falando: Senhor, ele não precisa de vir com um espinho na carne, não. Eis-me aqui. Ele tem um coração mole diante do Senhor. Como estão compreendendo? Tem gente que é forte até para o pecado. Ele brinca com o pecado e fala: isso aqui eu domino. Mas aquele que é fraco foge do pecado. Este a graça flui. Este a graça é abundante. Aleluia! Então você acha que precisa de muitas coisas? Não. Som.
Tudo que você precisa é do favor de Deus. Tudo já está disponível para você. Quando você reconhece, não basta ser fraco apenas, basta também você falar para o Senhor as suas fraquezas. Olha para cá. Quando alguém é fraco, mas não ora, ele continua desanimado, prostrado, passivo, nada muda na vida dele. Mas aqueles que não são orgulhosos, aqueles que são quebrantados, que não têm dificuldade de falar para Deus: Senhor, nessa área aqui eu não dou conta. Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, me ajuda. Apresente a Deus suas fraquezas, que o poder de Deus vai aperfeiçoar você. Segundo, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder se manifesta. Ele fala no versículo 9, na parte B: para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, vou dar um exemplo de alguns homens de Deus. Moisés, por exemplo. Pode passar, por favor. Moisés, quando foi chamado por Deus, primeiro nós vemos que ele foi criado pela filha de Faraó. A sua mãe, Joquebede, colocou ele não dentro do rio. As pessoas acham que colocou dentro do rio. Não, colocou à margem do rio, Nilo. Amém? Depois você lá lê direitinho. Colocou ele à margem do rio, colocou betume para que, fosse protegido. E aí ele foi criado na cultura lá dos egípcios. Moisés era alguém eloquente. Moisés era alguém que falava bem. Moisés era alguém que conhecia as artes marciais. Moisés dominava o financeiro, a economia. Moisés era um homem naturalmente falando excelente, que as empresas querem contratar. Mas Deus levou ele 40 anos para cuidar das ovelhas do seu sogro. Neste tempo, Deus trabalhou com ele para que, quando Moisés libertasse o povo, não fosse a força de Moisés que libertasse, não fosse o conhecimento de Moisés, não fosse a estratégia de Moisés que ficasse em evidência. Deus o quebrantou ao ponto que, quando Moisés chegou na sarça ardente, ele falou: Senhor, manda meu irmão Arão, porque eu sou gago. Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, eu nem sei falar. Moisés se tornou uma pessoa gaga, dificuldade de falar. Falou: Senhor, eu não dou conta, esse chamado é grande demais para mim. Deus falou: agora você está pronto, é agora que eu vou usar você, porque o poder de Deus aperfeiçoou na fraqueza de Moisés. Deus disse: eu serei a sua boca, eu serei contigo. Um outro homem, Gideão, um dos juízes, que ele era o mais fraco da tribo mais fraca de Israel, a tribo de Manassés. E Deus usou para livrar eles dos midianitas. E ele disse a mesma coisa: Senhor, eu sou o mais fraco da minha família, eu sou aquele que tem menos capacidade para isso. Deus pegou o pior. A graça justifica o pior dos pecadores, mas a lei condena o melhor dos homens. A graça se aperfeiçoa na fraqueza. Deus escolheu o menos capacitado, aquele que ninguém escolheria, para poder libertar o povo de Israel dos midianitas. Uau! Pedro, um homem iletrado, um homem que não conhecia, era, nos dias de hoje, talvez um caipira. Alguém lá bem no Nordeste, alguém lá onde não tem luz nas casas. Era um pescador, a pior profissão que tinha, a mais baixa, ficava fedendo peixe o dia inteiro. Deus escolheu um homem para ser o líder da igreja de Jerusalém, e na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. O poder de Deus aperfeiçoou na fraqueza de Pedro. Talvez você seja um improvável, cheio de limitações e fraquezas. Tem pessoas que têm falado para Deus esses dias: Senhor, eu não consigo. Senhor, escolhe outro. Deus, é difícil para mim. Por que o Senhor me escolheu
eu ainda tenho crises. Tinha pessoas que falavam para Deus: Senhor, eu tenho crises de ansiedade, síndrome do pânico. Senhor, eu tenho angústias direto na minha vida. Por que o Senhor me escolheu? É para que o poder de Deus aperfeiçoe na sua vida. É para que você nunca mais tenha crises. Para que você nunca mais tenha ansiedade. Para que você nunca mais tenha problemas. Quando você atende o chamado de Deus, o poder de Deus vai agir na sua vida, libertando, curando você. Aleluia! E você será usado pelo Senhor para que Deus seja glorificado. Aleluia! 1 Coríntios 1:27 diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis deste mundo, as que são para aniquilar os que não são, para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Isso é maravilhoso, não é verdade? Por que disso? Por que isso é bênção para nós? Porque quando o diabo te resistir, você pode correr para Deus, Deus vai livrar você do poder do diabo. É fácil. Quando o diabo te resiste, você se levanta em fé e fala: Satanás, sai agora. Sai da minha família, sai da minha casa, sai do meu emprego, sai da minha vida. Você não tem poder aqui. Quando as pessoas te resistem, você leva elas para Deus. Você não briga, você não discute. Quando as pessoas falam mal de você, você não briga com elas, você não leva para o coração, você perdoa, você fica em paz, você está bem com elas, elas estão mal com você, mas você está bem com elas. Você leva isso para Deus e Deus muda. Não conversa, olha para cá. Mas, e quando Deus te resiste? Para onde nós vamos correr? Mas Deus resiste. Deus, Ele resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E sabe o que é soberbo para Deus? Com muito carinho e amor, eu falo isso para você. Soberbo é aquele que não depende dEle. Soberbo é aquele que não tem vida de devocional. Porque ele está tentando vencer tudo no seu conhecimento, na sua força, na sua estratégia, do seu jeito, da sua maneira. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não dependo do Senhor, eu não dependo de ninguém. Pessoas que dizem que não dependem de ninguém, que são autossuficientes, têm soberba. Se tem soberba, Deus resiste. Se Deus resiste, não tem graça, não tem poder, não tem graça fluindo na vida dele. Porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça a quem? Os humildes. Como estão entendendo? Existe um poder na física, olha que poderoso, que os opostos se atraem. Se você pega um imã, e aí o polo positivo com o polo negativo, eles se repelem, não é assim? Você não, talvez, dependendo do imã, você não consegue juntá-los. E isso gera energia. Tem estudos que têm energia, geram energia com isso. Olha que poderoso, Deus, Ele é sempre positivo, aleluia. Mas sabia que nós temos positivo e negativo? O positivo é o que você sabe fazer, você dá conta, você consegue, você teve capacitação para isso, e aí você vai do positivo, e aí tem repelência diante de Deus, não é atraído por Deus. A graça não atrai, a graça repele, porque chegou alguém cheio de si, cheio do conhecimento natural, cheio, das convicções naturais, achando que pode fazer alguma coisa pela sua força, e aí ele chega lá positivo, Deus é positivo e não tem jeito. Mas quando alguém chega negativo, no sentido de: Senhor, eu não tenho força, eu dependo de Ti, Senhor, usa-me, me ajuda a vencer essa área da minha vida, me ajuda a vencer isso. O que acontece? A graça flui. A graça é atraída. Aleluia. Você é atraído pelo Senhor. Quem que Deus
ama aquele que depende. Quem que Deus abençoa e é abençoado? Aquele que depende dele. Isso fala de fé, de dependência. 1 Coríntios 12:9 fala: então ele me disse, a minha graça te basta. Aleluia. Vou dar um outro exemplo. As injúrias, por exemplo. Mesmo na calúnia, na afronta, no insulto, no desacato, na difamação, se alegre-se quando no seu trabalho alguém falar algo que você não gostou lá, Deus vai usar você lá. Alegre-se que quando alguém desprezar você por causa da sua idade, talvez na empresa, alguém fala, mas você que é o técnico? Imaginava alguém barbudo, velho, barba branca, de muitos anos de experiência. Aí chega alguém lá de 20 e poucos anos para resolver o problema da multinacional. Alegre-se, Deus vai usar você para prosperar ainda mais. Porque quando as pessoas te desprezam, Deus te levanta. Quando as pessoas te caluniam, Deus te levanta. Não importa qual área da sua vida. Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo se alegrava. Ele falava, agora o poder de Deus vai crescer. Alguém falava mal dele, começava a se alegrar, dizendo, agora Deus vai fazer algo sobrenatural. Alguém caluniava, xingava e sentia angústia, ele dizia, agora eu vou ver. As pessoas vão ver o poder de Deus. Irmãos, isso é um fato. Isso é algo que acontece rapidamente. Quando tem fraqueza, calúnia e injúria, quanto mais a igreja tem perseguição, mais ela cresce. Teve uma vez que eu passei uma alegria com isso. Não foi aqui, foi num outro lugar. Aconteceu algo. E aí eu lembro que, vou te contar algo que você não sabe. Uma vez juntaram uma célula, uns 10 irmãos, fizeram um baixo-assinado. Tinha 6 meses que eu cheguei lá para pastorear uma igreja. Tinha acabado de casar, fizeram um baixo-assinado para tirar eu de lá. Eu fiquei mal, depois eu li essa palavra, comecei a me alegrar. Irmãos, esses 10 irmãos saíram, mas chegou 30. A igreja chegou gente nova, e teve um crescimento, e foi poderoso. Porque toda vez que tem perseguição, tem crescimento. Às vezes eu fico até um pouco preocupado, Senhor, não está faltando perseguição, está faltando algumas coisinhas. Quando tem injúria, calúnia, perseguição dos de fora, para com você, para conosco, se prepare para o crescimento. Como estão entendendo? Nas necessidades, coloca por favor. Alguém consegue se alegrar com a conta negativa? Sem dinheiro? Eu não cheguei nesse nível. Isso é muito para mim. Mas o apóstolo Paulo se alegrava quando ele passava, às vezes, fome. O apóstolo Paulo se alegrou quando ele teve naufrágio. Ele se alegrou quando ele foi açoitado 39 vezes nas suas costas. Ele teve prazer quando apedrejaram ele e falaram, ele morreu. Aí ele levantou as poeiras, sacudiu a poeira, olhou para os discípulos e falou, amanhã nós vamos para a cidade chamada Derbe pregar o evangelho. O cara foi apedrejado, parecia que ele estava morto, hematomas, talvez costela quebrada, porque não era brita, era pedra grande. No outro dia ele se levanta e foi para outra cidade pregar o evangelho. Que graça fluindo. E às vezes tem pessoas, por causa de uma dorzinha de cabeça, um probleminha, aí ele fala, deixa para depois. Irmãos, precisamos de crescer e avançar mais, aleluia. Isso é graça. Olha, nas necessidades, é triste ver a conta assim, não é verdade? É muito ruim, homens ficam indignados, tristes, abatidos. Você quer ver um homem mau? É ele olhar para a conta e ver assim, porque ele é o provedor da sua casa. Ele é o governo da sua casa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Talvez se sua conta está como você não gostaria que tivesse, talvez não assim 000, mas talvez 0,17 centavos, 20 centavos. A minha estava assim esses dias, 0,17 centavos. Eu peguei e falei, glória a Deus. Senão vai vir um pix grande aqui agora. E assim, alegre-se
Alegre-se, porque você serve um Deus que surpreende você. Na fraqueza Ele vai te suprir. Aleluia! É sua fraqueza financeira. Tem pessoas que têm dificuldade, mas ele não tem coragem de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sei administrar os meus recursos. Senhor, me ajuda, eu não sei administrar minha conta corrente, eu não sei administrar meu cartão de crédito, eu não sei administrar a minha casa. Ele não fala isso para Deus. Aí ele continua passando dificuldade, e problema, e nunca para. Mas chega uma hora que ele abre o coração e fala: Senhor, eu não sei, eu não consigo. Quando ele chega para alguém mais maduro que ele nessa área, que domina essa área, ele chega para essa pessoa e fala: me ajuda a administrar meu dinheiro, me ajuda a administrar a minha empresa, me ajuda a administrar a minha família. Quando ele recorre a outras pessoas, ele está expondo a fraqueza dele. Aí haverá força de Deus. Tem gente que nunca pede ajuda para ninguém. Tem gente que nunca pede oração para ninguém. Tem gente que nunca fala do seu problema para outros maduros. Não é falar para qualquer pessoa, é falar para maduros. O irmão na fé é maduro, é porque ele está muito forte ainda. Mas quando você expõe sua fraqueza, o poder de Deus se manifesta. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Não demore a admitir sua fraqueza, queridos. Não é vergonha admitir fraqueza. Vergonha é alguém querer ser o que não é. Vergonha é alguém ficar patinando a vida inteira numa área. Vergonha é ser orgulhoso. Vergonha é não pedir ajuda. Vergonha é não abrir o coração para o Senhor. Isso não tem graça. E não haverá graça fluindo. Não terá favor de Deus. Só tem favor quando tem quebrantamento, quando tem exposição, quando tem fraqueza manifesta, quando as pessoas admitem para o Senhor em oração, dizendo: eu não consigo, eu não dou conta, mas estou aqui disponível. Aleluia. Nas perseguições, gente que quer o seu mal, levanta contra você, sabe, te perseguem por causa do Evangelho. A Bíblia fala assim: olha, aquele que entregar casa, família, campos, por amor a mim e ao meu Evangelho, receberá 100 vezes mais aqui neste tempo presente e terá a vida eterna. Quando a Bíblia fala: alegrai-vos quando vos perseguirem, quando levantarem mentira contra vocês, exultai de alegria, porque grande será o seu galardão. Aleluia! No momento que você acordar com angústia, você acordou com... Vai, me ajuda aqui, hein? Fica para trás não. Quando você acordar com angústia, sabe, fala para o Senhor, sabe, Deus, estou aqui angustiado. O poder de Deus vai aperfeiçoar você, e você terá alegria. Fica de pé, em nome de Jesus.